Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Regenerativas. Este é um espaço criado para dar voz a histórias que transformam territórios, constroem legados e inspiram novas formas de desenvolvimento. Aqui, nós acreditamos que desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, é integração, é educação, é cultura, é regeneração. E no mês da mulher, nós não poderíamos deixar de trazer uma história que representa coragem, visão e liderança feminina. Hoje, eu tenho a honra de conversar com Silvana Risioli. Essa é uma conversa que tem um significado ainda mais especial para mim. Eu tive o privilégio de trabalhar com Silvana por quase 4 anos. Ela foi minha diretora na Fiat, agora Stellantis, né, Silvana? Sim. E foi uma das pessoas que mais influenciaram a minha trajetória profissional. Muito do que eu acredito sobre liderança, educação e desenvolvimento humano, eu aprendi observando sua atuação. Hoje, não é apenas uma entrevista, é um encontro com uma mentora que ajudou a formar a profissional que me tornei. Silvana, seja muito bem-vinda ao Vozes Regenerativas. É uma alegria enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada, Aline. A honra é toda minha, realmente. Eu fico muito feliz, né, em participar e agradeço pelo convite. Honroso. Muito obrigada. Silvana, para a gente começar essa conversa gostosa, que é um bate-papo fluido, eu queria que a senhora se apresentasse, o que é legal saber sobre a Silvana, quando começa tudo isso? Conta pra gente. Olha, é uma longa história de vida. Eu vou adorar ouvir. Né? Eu formei na Itália, pós-graduações, nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. Eu trabalhei na Fiat como responsável do Centro de Competência por 25 anos, né, onde você trabalhou. Eu fui presidente 8 anos da União Brasileira para a Qualidade, diretora também da AICE, com várias iniciativas, né, humanitárias, inclusive a constituição da Universidade da Cultura e do Lazer. E também presidente do Rotary, enfim, 1000 coisas, né? A vida leva a muitas realizações, mas o maior orgulho realmente é trabalhar na área da educação, né? Isso realmente me motivou a vida inteira. Muito legal. Mas a minha trajetória no Brasil foi extraordinária. Realmente eu tenho cidadania honorária da cidade, do estado, e sempre na área da educação, né? Inclusive o presidente da Itália conferiu o título de Cavaliere da Ordem da Estrela, sempre por atividades desenvolvidas no Brasil. Que legal, Silvana. Mas conta pra gente, o que passou como mulher, né, como empreendedora, eu tenho certeza que isso sempre esteve muito vívido em seu coração. Conta pra gente o que passou no seu coração quando a senhora decidiu deixar a Itália e vir para o Brasil, porque eu lembro que a senhora tinha mãe, tinha família, né, eu lembro quando a gente trabalhava junto, da sua mãezinha, daquele cuidado, daquele carinho de sempre retornar para a Itália para estar com ela. Como que foi isso? Até emocionante reviver esse momento. Realmente, eu lembro que meu esposo foi convidado para ser o primeiro executivo do Grupo Fiat aqui no Brasil. E na época, era 1970, nós olhamos, né, no mapa, aquele pontinho, Belo Horizonte. Aí eu fui pesquisar. Tem carnaval, tem floresta, tem um monte de atividades assim, esportivas, né, o futebol, mas realmente uma incógnita muito grande. E aí eu tive realmente a felicidade de encontrar uma segunda pátria. Que né? legal. Então, o objetivo não foi de sobrepor, né, a sua cultura, mas enriquecer a cultura. E realmente o Brasil me deu muito. Que legal. Né? Foi um momento incrível. Despertei por outras realidades. E Belo Horizonte é extraordinária naquela época. Era realmente uma cidade. À noite você saía com toda tranquilidade, cheiro de dama da noite. Foi
maravilhoso, maravilhoso. E nós realizamos muitas amizades até hoje, né? Hoje eu tenho filhos e netos brasileiros com muito orgulho, Que muito legal. orgulho. Realmente é a minha segunda pátria e me deu a oportunidade de enriquecer, né, cada vez mais, né, a minha sensibilidade, a minha experiência pessoal e profissional. Que legal, Silvana. E a senhora imaginava que faria parte da história da indústria mineira brasileira, né? Vamos ser bem abrangentes, porque a história da senhora, do senhor Valentino, né? De muitos outros italianos também que vêm para o Brasil, eles influenciam todo esse processo de mobilidade, né? A senhora imaginava lá no início, quando a senhora tomou essa decisão, que a coisa seria tão grande como foi? Não, realmente não, mas chegando, eu encontrei um terreno fértil realmente para desenvolver novas competências, ter novas experiências profissionais. Eu trabalhei também 7 anos na Pirelli e participei do processo da instituição do sistema de qualidade. Na época foi com Feigenbaum, né? Então, toda essa experiência na Pirelli também, na fundação das fábricas na Bahia, né, da Tropical, implementação dos sistemas de Lean Production. Então, foi uma evolução contínua. E adorei, né, realmente desafios muito grandes. E depois na Fiat Automóveis, né, onde eu recebi vamos dizer, a responsabilidade do Centro de Competências da Fiat, que nós criamos, inclusive em conjunto com a Aline aqui presente. Foram muitos desafios. O foco foi realmente o desenvolvimento profissional. E na época nós implantamos, né, cursos de mestrados, né, especializações, MBA, legalmente reconhecidos. Né? Inclusive ensino à distância, foi bem inovador. Muito, muito. Bem inovador, além, né, da constituição, né, de cursos profissionalizantes, inclusive digitalizado. Fizemos parte, não é, Aline, desta inovação, né, na área da educação. Isso foi muito gratificante, porque até hoje as pessoas lembram todo mundo em percurso de carreira. Então, realmente foi um programa de desenvolvimento extraordinário que marcou, né, a Fiat e até hoje, né, criou laços importantes em termos de autoformação permanente. Né? Então, esta trajetória foi realmente muito linda. Formamos mais de 12 mil profissionais, né, em várias competências, inclusive com fornecedores. Abrimos a Universidade Fornecedores. Eu lembro muito bem desse projeto, e era um projeto muito legal, né? De transferência do conhecimento, porque o Lean, né, ele precisa ser transferido, né, para as outras camadas de fornecedores, né? E é muito importante isso, né? Quando a gente tem um conhecimento e você vai promovendo a melhoria em toda a cadeia, né? Isso acaba reverberando e resultando em um cuidado com quem? Com o consumidor final, né? Para receber aí um produto de qualidade, né? Com certeza, Aline. Isso é muito importante. Quando você fala de desenvolvimento, você fala de desenvolvimento de território, desenvolvimento de pessoas, abrir realmente novos caminhos. E realmente a educação, eu sempre falo isso, não me canso, é a única e verdadeira alavanca para o sucesso pessoal e profissional. Além, claro, né, do desenvolvimento, né, humano. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, realmente, eu tenho muito orgulho, junto com a Aline, né, de ter feito parte dessa história. Silvana, como mulher, quando a senhora veio para cá, década de 70, acho que o mundo ele operava de outra forma. A senhora enfrentou barreiras, dificuldades, com relação ao fato de ser mulher mesmo, né? Dentro da própria indústria, a senhora sentiu algum tipo de desafio ou não? Foi tranquilo? Pois é, a Aline tocou um ponto muito delicado, porque realmente, quando eu entrei na Fiat, não tinha uma mulher com cargo de gerente, não tinha uma mulher
atuando na área da produção. Então, realmente foi um desafio. Eu fui a primeira mulher que realmente abriu, né, Que legal. este campo, né, para as mulheres. Eu lembro que eu fiquei assim, impressionada com o machismo, né, na época, com, vamos dizer, esta cultura que marginalizava a mulher, né? E realmente com menos probabilidades, né, de desenvolvimento profissional, salários menores. Aí eu acredito que o nosso trabalho também contribuiu, viu, Aline, para desenvolver, né, a sociedade ao entorno do ponto de vista sindical, do ponto de vista salarial, normas, procedimentos, porque na época realmente Betim era rural. Imagino. E eu acredito que Belo Horizonte também se fortaleceu muito com essas novas metodologias, essas novas formas, né, de empreender o trabalho. Muito E de legal. abrir, né, para diferenças, né, para mulheres. Hoje temos muitas mulheres gerentes, diretoras. A produção ela está aberta também ao campo feminino. Então foi uma conquista muito legal. Que bacana, Silvana. Eu acho muito legal, né, tudo isso que a senhora é deixar uma pátria, né, deixar família. Meu marido, ele sempre menciona, né, porque ele trabalha numa empresa que ela tem ramificações no mundo inteiro, né? Sim. E às vezes ele sempre comenta, já pensou morar na Polônia? Já pensou morar em algum outro território? Aí me dá aquele coraçãozinho apertado, né? Eu penso, nossa, família, filho, pai, mãe, né? Dá aquele coraçãozinho, mas quando a gente também vai com essa proposta que a senhora veio, né? Com um propósito no coração mesmo, de fazer a diferença, realmente o contexto fica menos pesado para a gente, né? Mas aí eu fico imaginando também como que por ser mulher também, né, foi um pouco mais difícil, né, enfrentar essa questão do machismo, resistências que poderiam existir ali, né? Mas eu tenho certeza que a senhora fez o que precisou ser feito, né? Gente, eu tive a oportunidade de trabalhar quase 4 anos com a Silvana, como eu disse aqui no início, e assim, foi um período da minha vida que eu aprendi muito. E o italiano, né, ele tem um perfil um pouco diferente do brasileiro, né, Silvana? Não sei se a senhora lembra. Mas assim, eu aprendi tanto, sabe? Porque o italiano, ele tem um perfil, como que eu diria? Como que a senhora poderia falar do perfil do italiano, assim? Ele é diferente, o brasileiro é mais emotivo. Eu acho que o brasileiro é mais emotivo. O italiano, ele é direto nas questões do trabalho, ele é enfático, ele quer ver certo, quer ver direitinho. Só que, às vezes, o brasileiro, ele não entende aquilo de uma forma muito legal, né? Só que, assim, se a gente conseguir entender o perfil do italiano, você convive muito bem. E eu gosto muito de dizer, e eu falo isso para todo mundo com quem eu menciono da senhora, né? Que a senhora sempre foi uma mulher muito inspiradora. Muito mesmo. Primeiro, Silvana, com essa trajetória de vida, com essa humildade no coração que a gente sabe que a senhora tem, que a gente vê que a senhora tem, essa simplicidade, assim, a senhora é muito acessível. A senhora é muito acessível. E a senhora sempre teve aquela vontade de fazer bem feito, de fazer correto para prestar o serviço legal, de prestar o serviço bem feito ali para os usuários do centro de competências, né? Então, assim, foi um processo da minha vida que eu aprendi muito, muito mesmo. Até minha pós em gestão de projetos, eu lembro que foi por causa de um conselho que a senhora me deu, para a senhora entender a responsabilidade que a senhora teve na vida de algumas mulheres, e eu tenho certeza que na vida de muitas outras mais, sabe? Porque é realmente uma mulher que inspira. Eu lembro que eu falava muito com o pessoal, gente, ela sai de Nova Lima, ela vem dirigindo todos os dias para Betim, né? E assim, realmente é um propósito no coração de mudar vidas, de acessar pessoas, e eu falo que o Centro de Competências que me colocou muito de frente com a oportunidade de ver como que a gente pode impactar as pessoas pela educação. Eu lembro do nosso curso de mecânica, a senhora lembra? Lembro. A senhora quer falar um pouquinho desse projeto? Porque ele foi tão lindo, né? E ele era tão importante para as pessoas. Realmente, mas eu queria fazer um comentário, porque a sua fala realmente me emocionou muito. Eu quero dizer que você, Aline,
como outras pessoas, outros colaboradores do Centro de Competências, realmente foram vocês que me inspiraram, né? E sobre o perfil do italiano, o italiano realmente, primeiro, no trabalho, ele chama as pessoas só pelo sobrenome. Aí eu fiquei já confusa, porque João, a lista telefônica era milhares de João, no trabalho João. Então, reconhecer, né, as pessoas foi um desafio. Mas também é aquilo que a Aline falou. O italiano também é temperamental, ele é emocionalmente frágil, né, para as situações, mas, por outro lado, eu acredito, pelo menos não generalizando, mas ele é extremamente profissional. Sim. Aquilo que se conduz no trabalho é o trabalho. Não vamos misturar, né, a parte pessoal, né, realmente com um profissionalismo, né, acentuado e acertado, com foco em resultado, porque foco em resultado é importantíssimo. Falando dos cursos de mecânicas, né, foram inúmeros cursos, né, foram milhares, nós fizemos parcerias com o Ministério da Educação, com universidade, com centenas de universidades, e realmente todo mundo colaborou, né, a gente tinha propósito, porque aquilo que é muito importante na vida profissional é ter propósito. Propósito, motivação, a predisposição para a escuta, né? Flexibilização para as diversidades e empatia. Sim. Empatia, isso é profundamente humano e realmente nós temos que pensar agora ou no futuro em uma empresa humanizada. Sim. É isso que realmente nós pleiteamos, né, de termos parâmetros, né, diferenciados, avaliações, né, diferenciadas, com foco realmente no desenvolvimento pessoal e individual. Sim. Assim como na educação, né? Com certeza. Então, todo mundo está mudando hoje com a inteligência artificial, nós estamos realmente em patamares, um momento transicional extraordinário. E eu gostaria de ter nascido antes para experimentar mais coisas que estão chegando por aí. Mas, enfim, realmente agradeço a todo mundo, porque o trabalho que foi realizado foi um trabalho de equipe, uma equipe que estava interagindo com muita motivação, com sentimentos, assim, e como eu falei, propósitos. Então, é isso que move o mundo, né? Com certeza. E já pegando esse gancho nessa lógica de educação como alavanca para a transformação, eu lembro assim de algumas situações, né, nas formaturas que nós tínhamos lá do curso de mecânica. Eu lembro uma vez que chegou um formando, acho que eu não sei se era a Miss Lene que estava comigo, mas chegou um formando para a gente e falou: vocês não sabem como isso é importante para mim. E é verdade, né, Silvana? A gente nem imagina, eu acho que a senhora imagina, porque a senhora já deve ter ouvido isso bastante, mas como que às vezes a gente inspira as pessoas de forma que a gente nem consegue imaginar. E essa é a proposta do podcast, né? Vozes que regeneram, vozes que trazem a transformação. E a educação é um caminho para isso, né? E aí, nessa pegada de educação, que é o seu eixo principal também de atuação, quando você nasce, quando nasce em você essa convicção de que a educação é a verdadeira alavanca do sucesso, o que a senhora pensa sobre isso? O que eu penso? Eu penso que realmente essa é a centelha que deve mover o mundo, que todo mundo busca, né, a autorrealização. E para isso, realmente, a educação é algo importantíssimo. Eu sempre falo de educação, e todas as nossas ações permeiam esse conceito. Quando a Aline falou do curso de mecânica, eu lembro de um outro cara que chegou de beca com o filhinho no colo, de bequinho também, a coisa mais linda, maravilhosa. E a maioria destas pessoas que fizeram o curso de mecânica, que foi um curso de 3º grau, depois tiveram acesso a especializações, mestrados, então foi uma trajetória maravilhosa. Sim.
Então, é nisso que eu me inspiro. A educação, realmente, ela reflete em toda a nossa sociedade. Sim. Em toda a nossa sociedade, e isso é importantíssimo. É um objetivo maior, né, para o nosso Brasil, com certeza. Nós temos que focar e melhorar a nossa educação. Tenho certeza absoluta. E promover maiores oportunidades, né, a integração, a interação, né, com toda a sociedade, e oferecer oportunidades, porque o ser humano almeja para a evolução. Então, acredito muito, né, no homem universal e na sua evolução permanente. E é até muito legal, né? Uma das coisas que o nosso cérebro nunca se cansa é de aprender, né? E ainda nessa pegada de educação, e a Fundação Torino? Conta pra gente um pouquinho dessa história, porque tem muita coisa para ser contada aí também, né? Meu Deus, é muita coisa mesmo. A Fundação Torino, eu fui fundadora da Fundação Torino, da Escola Internacional da Fiat. Isso foi em 1990, muita coisa. A Fundação Torino era uma escola somente italiana, chamamos Escola di Cantiere, e eu trabalhei na internacionalização da escola. E o objetivo era promover a continuidade aos estudos, né, dos filhos dos técnicos italianos temporariamente residentes no Brasil. E daí veio, né, o desafio de instituir, né, uma instituição internacional com foco no humanismo, mas em caráter permanente. E isso permitiu uma integração maravilhosa, né, com a sociedade de Belo Horizonte. Eu me lembro que no começo, fazendo as inscrições, as pessoas perguntavam, né, falavam da escola italiana, que não é somente italiana, né, tem toda a parte internacional, com espanhol, inglês, francês. Me perguntavam, mas esta escola, o latim, é uma língua obsoleta, porque nós introduzimos latim, história da arte, né, história das religiões. Aí eu falava, não, o latim é a única língua que responde por quesitos matemáticos, é a lógica matemática. Então, se você aprende latim, além das raízes romanas, linguísticas, você aprende também a lógica do pensamento. Então, foi uma experiência muito legal. E hoje a Fundação Torino, ela é uma referência, são 50 anos de Fundação Torino, 50 anos de Fiat, né, hoje Stellantis. Então, essa é uma grande reflexão para Belo Horizonte, a sociedade, o desenvolvimento, né, que hoje nós estamos assistindo, né, com muito orgulho. Ai, que legal. Eu imagino mesmo, né, porque é uma trajetória de longa data mesmo e com impacto na vida de muitas pessoas, né? Silvana, uma pergunta. Por que você acredita que houve uma integração forte entre a cultura italiana e a mineira? O que a senhora sente? Assim, houve uma misturadinha aí? Como a senhora percebe isso? Que a senhora tem 50 anos de Brasil, né? Pois é, essa pergunta é interessante, porque hoje eu sou diretora cultural da CIBRA, Associação Cultural Italo-Brasileira. E nós estamos trabalhando com programas culturais, a tradicional Festa da Itália. Agora estamos trabalhando em um Requiem de um maestro italiano que ficou esquecido, Francesco Durante, por 300 anos. E nós resgatamos uma obra e um sebo de Dresden. Então, eu acredito que a integração cultural aconteceu sim, mas também em uma visão de futuro, mundo globalizado, nós temos que pensar em uma sociedade aberta, sim, né? E onde não temos, né, limites assim geográficos, mas temos aberturas culturais, entender as diferenças, compreender. E isso
é muito, muito importante. Então, acredito que realmente há uma centelha da Itália em cada brasileiro, em cada Belo Horizontino. Com certeza, com certeza. E a gente é até influenciado também, né, por algumas coisas que a gente assiste na televisão, a gastronomia também, né? Eu mesmo já disse para a senhora que eu gosto muito de alguns restaurantes italianos que tem aqui em Belo Horizonte, que eu adoro, absolutamente adoro. Então, assim, a gente é influenciado de várias formas, né? E tem essa presença do automotivo, né, que realmente consolidou a história em Minas Gerais, né? A senhora consegue enxergar alguma coisa de Minas e Itália que tem em comum? O que que é? O que que pode ser? Ah, olha, é uma pesquisa que até eu fiz depois de alguns anos, né, da minha permanência na Fiat. Qual é realmente a ligação? E eu vejo, eu sou de Turim, Piemonte. A minha região é rodeada pelas montanhas. Nós temos o Monte Branco, né, o Mont Blanc, temos. Então, eu sinto que Minas, as montanhas, a forma, né, de relacionar é muito similar, porque é tradição, é cultura pelo trabalho, Sim. né? Os mineiros têm isso muito forte, tradições familiares, cultura pelo trabalho, tem assim as montanhas, a introspecção, ser e não aparecer, Uhum. né? Essa forma muito íntima de relacionar, de se comunicar e a abertura. Então, eu vi muitas coisas, né? Realmente, acho que as montanhas de Minas se confundem com Piemonte. E há um italiano, um pouco de italiano em cada um de nós também. E até ajuda um pouquinho a matar essa saudade que deve dar da sua terra, né? Verdade. É muito legal isso. Silvana, e no aspecto empresarial, como é que a senhora acha que as empresas podem se inserir em um território respeitando a sua cultura? Essa pergunta realmente é intrigante. É importante realmente, isso faz parte da educação, né? Você entender as diferenças, respeitar as diferenças em qualquer lugar. Hoje, realmente, a parte que se refere à implantação de novas indústrias, novos investimentos, é algo muito interessante aqui no Brasil. É um dos pontos fortes, né, das câmaras de comércio, a italiana, a portuguesa. Temos realmente muitas iniciativas neste contexto. Eu acredito que precisa trabalhar, né, sem dúvida, na tributação, né? E realmente o apelo para novos investimentos é fundamental. Sim. É fundamental para o desenvolvimento das empresas que localmente instaladas, que abrem novas fronteiras, mas sobretudo pelo Brasil, né? E assimilar novas culturas, novas metodologias, novas formas de trabalho é fundamental. Então, eu acredito muito nesta possibilidade de novos investimentos, né? Locais e estrangeiros, também a Itália, fora, né? E aqui no Brasil e o Brasil em outras regiões, né? E até voltando, né, para a Fiat, agora Stellantis, a senhora acha que essa integração entre Itália e Minas foi uma das chaves do sucesso, para o sucesso da Fiat em Minas Gerais e no Brasil? Ah, com certeza. Eu lembro que na época a Fiat, ela recebeu a oferta do Sodré, que era governador de São Paulo, para se instalar em São Paulo. Eu acredito que um dos pontos fundamentais do sucesso da Fiat foi, né, escolher, né, a sua instalação aqui em Minas Gerais, porque pela cultura, repito, pela dedicação pelo trabalho, pelo fato que também na época não era tão sindicalizada, né? Foi um dos motivos. Mas eu acredito que realmente foi espetacular. É uma integração que até hoje permanece, né? Que tem o seu cerne, né? Na cultura, na qualidade, né? E realmente na identidade, né? Que legal. Silvana, hoje a gente está falando muito de ESG,
né? E eu vejo, assim, até lá em 2010, eu começo a trabalhar na Fiat com a senhora em 2010, né? E fico até 2014. E eu entendo o centro de competências, olhando agora para a proposta do ESG, que ele era até uma iniciativa, né, dentro de várias frentes, né, de várias possibilidades, ele era uma iniciativa que possibilitava o desenvolvimento, tanto a formação quanto a autoformação, né? Mas trazendo para essa lógica do ESG, porque assim, muitas vezes foi feita uma pesquisa na indústria, até pela própria CNI, demonstrando que muitas vezes as organizações têm iniciativas que podem ser convertidas em indicadores de ESG, no viés ambiental, social ou econômico. E olhando agora para a história do Centro de Competências, a proposta de formação que ele trazia, tanto nesse viés de formação para o trabalho, mas no viés também autoformativo, né, aquilo que eu tenho vontade de estudar para eu dar um impulsionamento na minha carreira, a senhora acha que a Fiat, de certa forma, mesmo que indireta, ela já pensava nessa lógica de responsabilidade territorial, mesmo antes do termo surgir? Sem dúvida. Hoje, trabalhar realmente com ESG é uma prerrogativa fundamental. E através do centro de competência, eu acredito que a gente entrou nessa lógica, né, de realmente de empresa sustentável. E hoje, realmente, a empresa se diferencia através dos seus programas, né? Dos seus programas sociais, de desenvolvimento. E, sem dúvida, essa parte eu acho que foi cumprida e deu a abertura realmente para um sistema, né, que é um sistema institucionalizado. Sim. Eu sou conselheira na FIENG também, e esse tema é de extrema importância, Sim. uma prerrogativa para a maioria das empresas, e é o caminho absoluto, né? E também para a retenção de talentos, hoje é um dos pontos fundamentais, né? Com certeza. A senhora é muito curiosa, gosta sempre de aprender, né? Eu queria muito que a senhora contasse para a gente um pouquinho do seu aprendizado com inteligência artificial. Uau! A senhora estava até me contando ali que fez um curso com o seu Valentino. Olha só, gente, por isso que eu falo. A vida é movimento, né, Silvana? A gente tem que estar sempre em ação para se estimular, porque senão a gente cai realmente em processos de entristecimento. E a vida é aprender, a vida é movimentar, a vida é conectar com pessoas, porque isso também nos traz uma vida, né? E eu tenho certeza que a senhora faz tudo isso porque a senhora tem uma agenda. Gente, trazer a Silvana aqui foi no laço quase, sabe? Mas ela veio com uma carinha, mas com uma agenda que ainda contribui muito para Minas Gerais, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência com IA para inspirar outras pessoas, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender. A gente estava ali fora trocando figurinhas de algumas inteligências artificiais que ela já utiliza. E como facilita a nossa produtividade, né? Mas conta pra gente, quero ouvir. Eu sou fascinada, né, por este momento transicional. Realmente, a inteligência artificial veio para ficar e, sobretudo, para otimizar o nosso tempo. Sim. Então, eu vejo nesse contexto. Eu trabalho com a inteligência artificial há bastante tempo, inclusive, em meados do ano passado, eu conduzi um fórum pelo CONSECT, o Conselho Nacional, né, de Tecnologia e Informação, em Brasília. E eu conduzi 3 empresas, a TIM, a Iveco, né, que é uma grande empresa do grupo Fiat, e a Almawave, da Itália, também com a presença de pesquisadores da Unicamp, vários secretários, né, de ciência e tecnologia. Foi uma experiência interessantíssima e realmente a inteligência artificial hoje é o futuro das organizações, representa a produtividade. E se, né, a Aline, eu estava falando com a Aline que realmente nós precisamos de novos perfis profissionais. Sim. Nós precisamos hoje nas empresas de profissionais que entendem de inteligência artificial,
né, em todos os campos, em todos os sentidos, né, para aplicação direta, né? 70%, né, essa é uma pesquisa recente, das indústrias hoje aplicam, né, alguma ferramenta de inteligência artificial, mas nem todo mundo conhece ainda, né, as peculiaridades, as vantagens, como traduzir isso em efeitos positivos, né, para empresas, indústrias, né, sociedades. Silvana, dentro dessa lógica de ESG, a gente tem muito a se fazer, né? Dentro dessa questão de IA, a gente tem muito a aprender. O último podcast que a gente fez foi até com a Ana Prado, uma parceira de negócios na Waste Data, e a gente discutiu muito essa lógica de competências para o futuro, né? E a IA é um assunto muito pertinente, e a senhora tocou num ponto sensível e importante. Que me traz uma reflexão num sentido que como que a gente também precisa se habilitar para utilizar a IA, né? Porque saiu uma pesquisa falando que como a IA depende de um comando bem dado. E a gente tem que entender que a gente é a inteligência por trás da inteligência artificial, a inteligência que valida o que ela está nos trazendo. Então, se a gente é superficial no nosso saber, a gente vai desenvolver um comando superficial. E aí, gente, a gente foca na questão de como a educação é importante, né? Como que a gente precisa buscar caminhos para se educar, para buscar o conhecimento, para a gente conseguir utilizar ferramentas que vão ficar cada vez mais abrangentes, complexas também, né? E realmente, para ajudar no nosso desenvolvimento aí, para a inovação, né? Hoje eu utilizo a IA para tudo praticamente, sabe? Claro que nem sempre ela dá as respostas esperadas, às vezes o comando também não é bem dado, né? Mas ela evoluiu de uma forma que ela acelera muito, muito mesmo a sua capacidade de trazer entregas, né? E aí a gente entra até numa questão importante, né? Porque essa questão que a gente vai automatizando tanto a vida, né? E a gente vai criando essas ferramentas para trazer mais produtividade, mas e essa questão do espiritual também, né? Eu sei que a senhora é uma pessoa muito espiritualizada, eu quero até entrar nesse assunto, porque a senhora gosta de assuntos similares, eu já tive algumas conversas com a senhora, mas para esse equilíbrio, Silvana, nessa tríplice, né, de competências técnicas, competências de business, tem aquela questão comportamental também que a gente tem que cuidar. Dentro dessa sua trajetória de vida, o que a senhora falaria nesse sentido, no aspecto espiritual do ser humano, no aspecto da espiritualidade também, para a gente dar conta de existir? Olha, é intrigante essa pergunta, mas eu queria falar um pouco sobre a sua fala, no intuito que realmente você falou, quando você faz um prompt, né, uma pergunta para a inteligência artificial, você precisa realmente de conhecimento, precisa ser educado para isso, precisa de análise crítica, precisa ir profundamente no assunto, e isso é ligado à educação. Sim. Né? Agora, o espírito crítico, a análise crítica, essa visão sistêmica, ela é do ser humano. No entanto, a inteligência artificial hoje é a maior expert na área de educação, porque ela tem realmente todo o backup de todas os consistórios, de toda a história da igreja, dos evangelhos apócrifos. Então, realmente, hoje é a maior autoridade. Eu citei isso como exemplo. Mas o ser humano, ele tem também, né, como a Aline falou, a visão espiritual. Né? Eu sempre falo, o homem precisa ser homem universal, homem cósmico, né? Porque os fenômenos, né, do nosso universo são múltiplos, o ser humano ainda não entendeu todos, mas, inclusive, nessa nova esfera, né, da inteligência artificial, você precisa ampliar a consciência. Sim. Né? E sempre com foco, né, nos valores, nos princípios fundamentais, né, que regem o ser humano.
Então, quando nós falamos eu falo o sermão da montanha, né? Não no sentido evangélico, mas no sentido de princípios fraternos, né? Realmente é isso que nos inspira, né? Nós precisamos realmente ser pessoas que se colocam na sociedade com espírito fraterno, né, com compreensão, aceitar as diversidades, e entender, né, que a nossa passagem no mundo tem que ter um propósito. Então, nós temos que realmente focar, né, naquilo que é realmente a nossa sociedade, o nosso irmão perto, né, e ver realmente o que ele precisa, como ele pode desenvolver, como podemos contribuir para uma sociedade melhor. É cada um entender que nós nos ajudamos, né, Silvana, de forma Exato. mútua, né? E por viver em sociedade, sempre aquela lógica, a senhora citou no início, né? Empatia é uma das coisas fundamentais para a gente existir nesse mundo de maneira diferente e de maneira que a gente entenda o outro. A empatia é um conceito muito importante dentro do design, né? Dentro do design thinking, por exemplo, né? Sim. Recentemente, eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento para uma empresa de proteção veicular, e a gente estava trabalhando muito uma lógica, né, do atendimento, de qualidade, e uma das coisas que a gente tentou trazer, né, para as pessoas é que como que a gente às vezes cria conflitos, né, com os outros, e às vezes até conosco, né, também, por às vezes a gente não ter esse feeling, essa empatia. E aí uma das coisas que marcou no treinamento é que empatia é diferente de simpatia. Com certeza. Né? E essa habilidade de entender o outro. Eu gosto muito de dizer, e às vezes eu dou um exemplo até mais duro com relação a isso, mas a empatia ela tem que respeitar culturas também, né? Porque quantas vezes a gente julga o outro pela perspectiva da nossa cultura, né? E aí quando a gente se coloca no lugar do outro, é perceber isso. Quantas vezes eu julgo o outro e, na verdade, a maioria das vezes eu julgo o outro do meu lugar. Adorei essa sua definição, Aline, realmente concordo plenamente. Empatia é também sensibilidade. Você se colocar no lugar do outro. Exato. Isso é maravilhoso. Acho que não é inteligência artificial, é só o ser humano que pode ter isso, né? Apesar que nós não sabemos da evolução também, né? Em base de sentimentos sobre as novas tecnologias, né? Da informação digitalizadas. Estamos realmente em um mundo de transição, mas o ser humano é sempre o ser humano. É o que nos torna Adorei, humanos. ali na sua definição. Foi uma definição que fui refletindo, lendo muito Goleman também, né? Ele tem uns livros tem as 10 leituras essenciais de Harvard, não sei se a senhora conhece, deve conhecer, mas Harvard aquela revista agora esqueci o nome dela, mas tem uma... HSM. Tem as 10 leituras essenciais. Aí são autores como Goleman, aí tem vários também, tem negociação. Eles têm 10 livrinhos que trazem os conceitos, assim, elementares, assim, sabe? Que para o ambiente organizacional é muito legal. E aí, nesse contato, né, com a leitura do livro de inteligência emocional, o Goleman é um dos autores que está lá, mas aí tem outros autores que trazem o conceito também de resiliência, né? E a resiliência empreendedora é algo importantíssimo, né? Nessa era de hoje. E aí, eu sempre gostei muito de refletir sobre empatia, porque o design traz isso muito forte, sabe, Silvana? Porque quantas vezes a gente cria soluções do nosso ponto de vista e não do ponto de vista do usuário, né? Então, para a vida tem que ser assim também, né? Quantas vezes a gente julga o outro sobre os nossos valores, né? Então, é a vida, né? Mas, Aline, você me fez lembrar agora do Goleman, quando nós criamos um novo ambiente, né, a nova sede da Fundação Torino, a escola materna, nós nos inspiramos no Goleman.
realmente colocamos espelho para a criança se reconhecer, né, toda a parte de experiência. Foi muito interessante. Eu posso imaginar. Realmente foi a nossa inspiração. E como é importante, né, Silvana? Porque eu entendo que a gente vem de um sistema muito tecnicista, né? E ontem eu ouvi uma fala que talvez tenha sentido, a senhora talvez consiga até me ajudar a avaliar se tem sentido ou não, porque eu acho que o masculino e o feminino se complementam, né? Aquela lógica do yin, do yang que a gente gosta também bastante, né? Nessa lógica de espiritualidade. O feminino, o masculino. E aí, uma pessoa comentou comigo ontem que o masculino é tecnicista. E o feminino, ele tem uma subjetividade maior. A senhora enxerga dessa forma? Totalmente, eu tenho experiência vivencial, porque o meu esposo sempre fala, olha, eu não posso abordar 2 assuntos ao mesmo tempo. E nós, né, o nosso ser feminino já abrange, já tem a visão, é maravilhoso. E fala, não, é um assunto por vez. Exatamente. E aí é até interessante pensar... É verdade isso. E é curioso, porque assim, o nosso sistema ele é tecnicista e talvez a gente esteja enfrentando problemas na atualidade até por esse excesso de tecnicismo. Mas não estou culpando os homens por isso não, tá? Pelo contrário, eu acredito que nós estamos num processo evolutivo e que faz parte a gente ir se adaptando, a gente vai construindo da medida que a gente aprende, né? A própria administração mesmo, né? É um conhecimento que vem se construindo ao longo da vida, assim. Eu sou professora de gestão de projetos, o PMBOK já está entrando para a 8ª edição, por exemplo, né? Wow. Então, quando a gente compara o PMBOK da primeira versão com a 8ª versão, a gente vê como que a gente vai ganhando maturidade. Então, isso daqui não é uma crítica ao sistema tecnicista, mas eu entendo que é um processo de aprender que ele é para sempre, ele é contínuo, né? Contínuo. Tanto é verdade, eu estou trabalhando em um novo projeto, que eu fui presidente há 8 anos da União Brasileira para a Qualidade. Eu estou trabalhando na 6ª era da qualidade, onde realmente a technicality, né, tudo aquilo que era ligado à conformidade, né, gestão de projetos, etc., foi superado, né, pela própria inteligência artificial. Uhum. Agora a qualidade é preditiva, mas já incorporada no sistema. Então, é essa evolução constante, né? Exato. Realmente proporciona visões novas e novos horizontes. Exato. E a gente tem que entender que isso é principalmente para a vida, para nós, e depois para o trabalho. Com certeza. Né? Não, muito legal isso. Esse é um assunto que realmente que é importante a gente tocar. Mas, Silvana, sobre legado, sobre futuro, quando a senhora olha para Minas Gerais, o que te emociona? Me emocionam os meus filhos e meus netos. Mas eu não olho somente para Minas Gerais, né? Hoje eu vejo assim um mundo globalizado, sem fronteiras, né? Do ponto de vista cultural, né? Da evolução profissional, da technicality. Então, Minas Gerais está no meu coração. Tenho filhos e netos brasileiros, mas vejo ainda muita coisa a ser realizada, né? Muita evolução que vai acontecer, né? Realmente em termos também de mentalidade, né? Às vezes eu vejo, não é um mundo restrito, não é um mundo entre montanhas, né? Nós precisamos nos abrir. Transcender, né? Transcender. Exatamente. Eu até comentei com a senhora, né, que eu vou participar do FINEC, o Fórum Nordeste de Economia Circular. Vai acontecer agora em Fortaleza, se eu não me engano, dos dias 25 a 28 ou 26 a 27, lá em Fortaleza, e é uma proposta muito legal de levar essa reflexão sobre economia circular, né, dentro dos territórios do Nordeste. Então, tem acontecido aí um engajamento muito bacana da querida Lil Berman, que é uma paulista, e assim, é muito legal, porque eu estou muito conectada com mulheres do Brasil inteiro nessa lógica de economia circular, e cada mulher interessante, cada mulher com uma perspectiva diferente. A Lil mesmo, ela vem muito da perspectiva da criatividade. Ô mulher porreta, viu? Ela é baiana, mora em São
São Paulo. Um dia eu quero apresentá-la para a senhora, porque assim, é uma pessoa assim, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Que é o Fórum Nordeste de Economia Circular, que teve a sua primeira versão, se não me engano, na Bahia. Eu participei ano passado na versão de Recife, e agora eu estou indo para Fortaleza com um painel também lá. E que eu vou abordar muito essa lógica de dados, território, porque como a gente avança, né, em termos de economia circular, se a gente não tem dado para tomar decisões, né? Aquilo que não se mede não pode ser gerenciado, né? Mas, enfim, assim, como existem mulheres, né, que vão se somando no Brasil inteiro, no mundo, e vão fazendo esse circular acontecer. E quando a gente pensa em economia circular, é até curioso falar, Silvana, que o circular é feminino. E aí eu gosto de citar até uma querida profissional e também amiga dessa área de economia circular, que é a Karna Tenenbaum. Karna Tenenbaum, ela é fundadora do Ideia Circular, ao lado da Leia também, e uma mulher fantástica que traz essa perspectiva, né, desse olhar de como que a economia circular, ela existe uma predominância feminina, até por questões óbvias, né, a maior parte dos catadores, né, são mulheres. Né? Então, hoje acho que 90%, se a gente vai numa associação de catadores, 90% são mulheres que estão ali, né, cedendo seu trabalho em prol da reciclagem. E hoje a reciclagem acontece muito no Brasil pelo trabalho dos catadores, né? Mas, enfim, assunto para muito pano para muita manga. A gente tem que fazer outro podcast. Espero que a senhora tenha gostado desse. Silvana, mas pensando nessa lógica de empreendedorismo feminino, desse espaço que a mulher precisa também conquistar, e aqui não é, a gente não está buscando, né, quando a gente fala dessa pauta, né, do feminino, a gente não está buscando ser melhor que os homens, nem superior aos homens, né, mas é tão importante a gente observar o que tem acontecido no mundo para nos trazer consciência, né, porque nós mulheres também, não sei se a senhora já enfrentou isso, mas nós os autossabotamos muito. Né? Eu mesmo, nesse meu processo de lecionar em algumas instituições de ensino que, para mim, são assim, referências no Brasil, né? Por exemplo, dar aula na UFMG, dar aula na USP, né? Eu sempre vivi processos internos de muito medo, de muita insegurança, né? Porque a gente também sabe da vastidão do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente se sabota também. E eu acho que isso está enraizado na cultura, né? Por sermos mulheres, a forma que a cultura nos cria, a gente duvida muito do nosso valor. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né, até para a gente já caminhar agora para o final. Que mensagem que a senhora deixa para as mulheres que desejam ocupar espaços estratégicos? O que a senhora diria? Espaço estratégico. Eu li um livro ultimamente da Clarice Lispector, né, que é sobre os prazeres, né, o autoconhecimento, a mulher realmente se libertando de todos os preconceitos da sociedade, né? Uma professora que busca realmente o prazer, né, feminino de uma forma liberta. Eu achei esse livro maravilhoso. O que eu digo para as mulheres que querem realmente ter sucesso, agora falamos da vida profissional, não excluir a própria feminilidade. Eu acho que manter a feminilidade no mundo do trabalho é fundamental, né? Como a Aline falou, empatia. Então, manter essa predisposição, né, para a escuta real, né, a contribuição e competência, né? Você não pode fugir das competências e da inteligência emocional. A nossa inteligência emocional é extraordinária. Eu falo como mulher, né, que sempre sentiu isso e sempre atuei nesse intuito realmente, né, de cultivar estas intuições, né, que são importantíssimas. Mas é claro, né, a base do sucesso profissional é a competência, mas manter a feminilidade em todos os sentidos e resgatar a nossa autonomia sempre, né? A nossa identidade é maravilhosa e nos libertarmos de medos, de constrangimento, realmente de prevaricações. Somos únicas, maravilhosas, insubstituíveis. Com certeza, dá um tom diferente, né? E se complementam, né? Eu acho que tudo Sim. É complementar, né? Nós precisamos também dos homens, mas também precisamos
elevar aí para um estado de equidade mesmo. Outro dia eu estava refletindo, assim, gente, em 1920 a gente não podia votar. Como isso é forte, né, Silvana? Mas eu entendo que foi a forma que a sociedade se desenvolveu, a gente assumindo um papel de lar, cuidadora, né? E agora isso está mudando drasticamente, né? Eu até imagino assim, que nós, enquanto sociedade, a gente está vivendo um momento disruptivo e até um pouco de caos, né? Schumpeter fala muito sobre isso, né? Que novas ordens, quando elas são tumultuadas, né? Elas trazem um determinado caos, mas daqui a pouco a gente se habitua a entender a necessidade disso e até como é importante a contribuição da mulher nessa transformação, né? Principalmente na lógica do desenvolvimento sustentável. Outro dia, numa discussão muito interessante no Elas da Economia Circular, né, no grupo nacional que nós temos de mulheres na economia circular, a gente estava falando sobre isso, da presença da mulher, da presença do feminino. 80% das pessoas que estão nas discussões, nas pautas de meio ambiente, são mulheres. Mas quem assina o documento são homens. Então, a gente precisa mudar esse cenário, né? A gente precisa ocupar esses espaços para que a gente consiga apoiar nas decisões que são tomadas em relação ao meio ambiente e que a gente sabe que é algo muito sensível, né? Então, tempos modernos, né, faz parte, eu entendo que é um processo de evoluir, de alcançar aí os objetivos que a gente tem, mas como que o feminino é importante, como que a gente precisa criar espaços para a presença da mulher e também nos lugares de decisão, né, porque a gente merece esse espaço. Com certeza. E a gente tem competência para isso. Querida Silvana, foi assim um prazer enorme ter a senhora aqui comigo nesse momento, trazendo essa partilha, essa história de uma mulher que assim, realmente, né, deixa sua terra natal. Jovem há mais tempo, viu? Jovem há mais tempo, adorei esse termo, vou utilizar. Mas assim... Não, você não precisa ainda, é muito nova para isso. Mas tem uns novinhos aí, tem umas pessoas mais novas que a gente que vai ser bom pra usar. Mas assim, a sua história realmente é muito linda, ela é muito importante para o Brasil, para Minas Gerais, né? No aspecto da educação, ela impulsionou muitas pessoas, muitas vidas, né? Eu lembro que a gente fazia os relatórios lá do Centro de Competências, né? Todos os anos para mostrar para os departamentos de RH. Então, a gente sabe que, através do seu protagonismo, eu sei que com muitas pessoas, como equipe, mas a senhora influenciou esse movimento. Lutamos muito também, né? Não foi lutamos, fácil. Sim, muito mesmo. Mas quando, repito, é propósito, e a gente vai na frente. Eu agradeço muito a Aline pelo convite. Foi enriquecedora, né? Para mim, esta entrevista. A Aline colocou projetos maravilhosos, né? Ideais consolidados. Eu parabenizo a Aline, realmente, ela é um orgulho para mim. É realmente uma das pessoas que desenvolveu e está pronta para contribuir para a sociedade, para uma sociedade melhor, maravilhosa, né, no âmbito da economia circular e de muitas outras iniciativas. Obrigada, Aline. Gratidão. Eu que agradeço, Silvana. Obrigada. E vindo da senhora, Beijo. Sim, muito obrigada mesmo, porque a senhora é uma das mulheres inspiradoras da minha vida, viu? Eu tive minha mãe, que também é uma grande mulher, uma grande voz, que sempre ecoou na minha cabeça, que sempre colocou dentro de mim esse desejo de estudar, então foi a primeira mulher da minha vida. Eu tive outras mulheres como amigas também, né, que eu gosto muito de dizer que as amigas nos ajudam muito, né, a existir. A senhora foi uma mentora, tem a Leice também, que é uma pessoa que, assim, fantástica. Eu estou rodeada de mulheres muito especiais, com uma trajetória de vida linda. Muito obrigada.